uma saudação a todos sem exceção, ainda que com uma referência, com um sublinhado especial às famílias, a todos vós que tendes a oportunidade de me escutar, eventualmente nesse cantinho de oração no qual vos encontrais para no fim do dia ou em qualquer outro momento, para olhar para o dia, olhar para as vossas relações, em que essas conversas e esse encontro têm também como personagem de referência sempre Deus, que a tudo preside. Portanto, uma referência especial às famílias, sem pôr de lado ninguém. Nesta intervenção, que vem na sequência da intervenção do Sr. Manuel na semana passada e que seguirá nas próximas semanas também à mesma hora, sexta-feira, às 21h30, e com o Sr. Manuel na próxima semana, e depois com os Srs. Bispos Auxiliares em semanas consecutivas. Estas intervenções têm como objetivo, como já foi explicado pelo Manuel na primeira intervenção da semana passada, ajudar as pessoas que nos sintonizam, os cristãos em geral e todas as pessoas que nos sintonizam, a viver mais intensamente este tempo de Quaresma, que é um tempo duplamente especial. É especial porque é tempo de Quaresma, é especial também porque é vivido neste tempo de pandemia. Nesta intervenção, e para facilitar o itinerário das minhas palavras, terei como referência uma palavra breve introdutória sobre exatamente o que estava a dizer de Quaresma e pandemia. Depois a referência à aliança, e já justificarei porquê, concretizando a seguir na família e terminando com oração a São José. Este tempo da pandemia que estamos a viver é um tempo especial. Infelizmente, já todos temos a experiência de um ano a viver, mais, menos, mas a viver nesta situação, e que de vez em quando aperta um pouco mais, como é a fase que neste momento estamos a viver, mais fechados em casa, concretamente pelo que diz respeito às celebrações, usando o virtual quando é possível, mas com um presencial mínimo. De qualquer modo, isso não pode levar-nos à conclusão de que este ano não temos Quaresma, que este ano não temos Páscoa. Este ano temos Quaresma, este ano teremos Páscoa, como sempre tivemos, e ainda que há circunstâncias de facto diferentes e impeditivas de alguns gestos, se nós quisermos, desde o ponto de vista da nossa relação pessoal e da nossa relação com Deus, esta Quaresma será com certeza diferente, mas poderá ser, e nisso estamos, poderá ser e queremos que seja diferente para melhor. Entre outras circunstâncias de não existir esta pandemia, pois certamente que não nos estaríamos a encontrar aqui neste momento e nestas circunstâncias, ainda que provavelmente nos poderemos encontrar em circunstâncias diferentes. De qualquer modo, o tempo que vivemos é duro, mas faz parte da nossa vida, não é um parênteses, é um tempo que temos que saber aproveitar com todas as suas condicionantes. Então, neste tempo do Quaresma que estamos a viver, passava a referir a aliança. E a aliança porque nós, nestas intervenções, estamos a seguir, enfim, de alguma maneira a desenvolver ou a dar um pouco mais de corpo àquilo que é o programa traçado pela Diocese para este tempo de Quaresma, traçado pela Diocese, com a ajuda do conjunto de pessoas que integram esta programação pastoral para toda a Diocese. E o tema global, o tema que de alguma a palavra, o conceito que de alguma maneira sintetiza o programa que nos é proposto, é o tema da aliança. E concretamente para esta semana, para a segunda semana que começa no próximo domingo, o tema da aliança aparece-nos introduzido e tem como referência central ou fundante, de algum modo, um conhecido texto do livro do Gênesis, do primeiro livro da Sagrada Escritura, concretamente do capítulo 22, e os seguintes, mas especialmente o 22 do livro do Gênesis, que nos relata aquele conhecido episódio em que entram em jogo Deus, Abraão e Isaac. Um texto que não vou ler,
tendes a Bíblia em vossa casa e pode ser bom depois com calma entre todos fazer essa leitura e repassar esses temas fundamentais. De qualquer modo, eu começava por sublinhar de facto as personagens centrais desse episódio, que, volto a repetir, são Deus, Abraão e o seu filho Isaac. E no meio de tudo isto, um pedido de Deus, ou uma ordem, uma indicação de Deus, aparentemente contraditória com tudo o que Deus tinha prometido a Abraão e o que esperava dele, que seria pai de uma grande descendência, e o que lhe pede é nada mais e nada menos que o sacrifício do seu próprio filho. Repito, no seu contexto, esta exigência, ou este pedido, esta ordem de Deus, entende-se, ainda que é dura e, à primeira vista, incompreensível. Que Deus lhe peça o seu único filho numa idade tão avançada e quando lhe tinha prometido que ele seria pai com uma grande descendência. De qualquer modo, há uma frase que eu sublinho desta relação de Abraão com Deus, que de alguma maneira nos pode servir de referência para qualquer momento, mas de modo especial para esses momentos em que nos encontramos com situações em que não entendemos, não compreendemos, não sabemos porque é que isto ou aquilo passa na nossa vida, ou porque é que Deus nos pede, temos a percepção de que nos pede algo que naquele momento parece ultrapassar as nossas capacidades de resposta. E a frase, a resposta de Abraão é de facto uma resposta bem clara daquilo que era a sua generosidade e o seu modo de total confiança em Deus. E a frase é: aqui está o Senhor, aqui estou o Senhor. E foi à sombra desta frase que Abraão foi subindo o monte, se foi aproximando para a realização concreta desse supremo sacrifício que Deus lhe pedia. E o episódio termina, como bem sabeis, com que o filho Isaac é substituído por um cordeiro e com essa palavra, essa final de Deus, que leio: abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Este é o nosso Deus, um Deus fiel à aliança, a aliança que tinha feito com o povo, a aliança que tinha feito com Abraão e que Deus não rompe. A aliança que permanece, a aliança nova, a aliança na qual todos nós estamos inseridos e que, se alguma vez se parte, não é do lado de Deus, mas pode ser do nosso lado, ou é do nosso lado, tantas vezes que, pelas mais variadas razões, pomos em causa essa aliança com Deus, esse modo de relação com Deus. E aqui eu dava um salto ao tratar a temática da aliança e a aliança global, a aliança global de Deus conosco, concretizava na problemática ou na temática da família. A aliança vivida no seio da família, essa resposta a Deus com todas as componentes humanas que esta problemática encerra. E então aí encontramos-nos com as personagens, são os pais, o marido e a esposa, os filhos, quando há, os avós e a relação marido-esposa, pais-filhos, filhos-pais, avós, netos e, enfim, eventualmente com outras personagens da família. De qualquer modo, centrava fundamentalmente a atenção na relação e no compromisso e na aliança marido-esposa. Aliança que se concretiza nessa aliança que levais na vossa mão e que é a materialização de um compromisso. Um compromisso que não é simplesmente um compromisso a dois, mas é um compromisso a três. Isto é, marido, esposa e Deus. Vós comprometeis-vos um com o outro, comprometeis-vos diante de Deus e Deus compromete-se com cada uma, com cada um e com o projeto de vida que levais para esse compromisso. Por isso, vale a pena ter presente que o ouro da vossa aliança é essa presença de Deus na vossa vida, na vida de todos os dias, nas vossas decisões. Uma aliança que tem, inevitavelmente, os contratempos, as contrariedades de uma vida normal, enfim, dos pequenos desentendimentos
que podem e devem superar-se, mas que não podem pôr em causa e não põem em causa o fundamental dessa relação. Se, de facto, Deus está presente e se essa terceira personagem é uma personagem permanente e constante nas vossas vidas. Ao falar desta vida familiar e da relação pessoal e também de esposa, pais e filhos, avós, etc., eu trazia para aqui, e dando um passo mais e ajudando a concretizar essa vida de aliança no seio da família, trazia para aqui dois textos do Papa Francisco, dois textos, duas passagens da mensagem do Papa Francisco para todos nós, para este tempo da Quaresma, e que, como é habitual no seu modo de intervenção e também nos seus escritos, é uma linguagem fácil de perceber, muito concreta, e que depois é fácil que cada um de nós a traslade para a sua própria situação, neste caso concreto, para a vida familiar. E leio uma das passagens da carta, que diz: na Quaresma, estejamos mais atentos a dizer palavras de incentivo que reconfortam, consolam, fortalecem, estimulam, em vez de palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam. Às vezes, para dar esperança, basta ser uma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença. Que magnífico o programa o Santo Padre nos traça nestas palavras, um programa que não é fácil porque tropeça com as objetivas dificuldades de todos os dias, mas que todos nós reconhecemos que, se formos capazes de as assumir ou de tentar assumi-las, isto ajudará a ultrapassar muitas realidades, e concretamente neste tempo de pandemia, em que todos estamos um pouco mais cansados, em que esse cansaço afeta, se não estivermos muito atentos, a cordialidade das nossas relações pessoais, a afetividade das relações pessoais no seio da família, o saber passar por cima de uma dificuldade mais concreta, o saber trazer para a própria vida familiar o sorriso, a proximidade, que muitas vezes nem sequer precisa de palavras, mas precisa desse modo diferente de estar, de saber estar. E numa outra passagem desta mesma mensagem, o Santo Padre ajuda-nos a dar um passo mais, e um passo mais ainda concretizando, ajudando-nos a concretizar a nossa vivência cristã e a nossa vivência familiar e social, porque o texto alarga um pouco mais neste tempo de pandemia. Diz assim: viver uma Quaresma de caridade significa cuidar de quem se encontra em condições de sofrimento, abandono ou angústia por causa da pandemia. Neste contexto de grande incerteza quanto ao futuro, ofereçamos juntamente com a nossa obra de caridade uma palavra de confiança e façamos sentir ao outro que Deus o ama como um filho. Isto é aplicável no âmbito da vida familiar e é aplicável fora de portas na nossa relação com vizinhos, eventualmente no contacto com pessoas especialmente carenciadas de afeto, carenciadas de bens materiais, mas a nossa presença tem que ser uma presença estimulante. Isto é, para a lamúria já temos gente suficiente para o fazer, precisamos de palavras de esperança. Volto a repetir, nas relações mais próximas, nas relações pessoais, nas relações institucionais, na nossa vida de todos os dias. E ao falarmos de sofrimento, ao falarmos de família, ao falarmos de todas as relações, ao falarmos da família no seu conjunto, como essa referência que nos ajuda a ter bem vivas as nossas raízes, e já para ir terminando, trago para aqui um texto também do Papa Francisco, mas da exortação apostólica à alegria do amor, que nos ajuda a pensar nos idosos e que nos ajuda a pensar também nas pessoas que Deus já chamou para si, neste quadro, nestes meses de pandemia ou em qualquer outra circunstância.
porque os nossos familiares que já estão do outro lado da vida continuam a ser os nossos familiares e continuam a ser referências para essas raízes profundas às quais nós estamos ligados. E diz o texto: os idosos são homens e mulheres, pais e mães, que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho, estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária para uma vida digna. Cada um saberá recordar e ter presente essas pessoas que, em alguns casos, continuam connosco, noutros casos já não estão fisicamente connosco, mas continuam ligados a nós, de tal modo que este tempo de Quaresma, este tempo de pandemia, concretamente, para aqueles que estão ainda connosco, seja também a oportunidade de os ajudar a viver com esperança estes tempos difíceis, e para aqueles que já partiram, a nossa oração, de modo que nesse cantinho de oração que é bom que exista na vossa casa, também estas pessoas possam estar presentes. E, terminando e concluindo, simplesmente faço referência mais uma vez à vossa aliança, que pode ser esse sinal concreto, sensível, que ao vê-lo, ao olhá-lo, vos recorda que há aí um compromisso bilateral, ou melhor, um compromisso trilateral, porque é o compromisso marido-esposa e é o compromisso com Deus e de Deus convosco. E concluo com uma oração a alguém que também é particularmente referenciável quando falamos de vida familiar, e que é nada mais nada menos que São José, que assumiu o lugar de pai dessa família constituída também por Maria e por Deus que se fez um de nós. É uma oração, vou ler, e com isso concluo, uma oração a São José, que é rezada todos os dias, assim o confessa o Santo Padre, todos os dias, o Santo Padre reza todos os dias esta oração, depois da oração de laudes, e é com esta oração que, a partir da próxima semana, em princípio, estará em distribuição para as paróquias que a pediram um santinho, uma pagela São José, que reproduz o que vos vou mostrar. É uma fotocópia, portanto, até a qualidade que terá o produto final, que é esta imagem de São José, que é uma foto da imagem de São José que está aqui, nesta casa, na Casa Episcopal, e por trás, então, a oração a Santo Padre. A oração a São José, rezada pelo Santo Padre. O que quer dizer que a recitação dessa oração e essa imagem vos dá a todos vós a oportunidade de rezar tendo presente o Bispo da Diocese, os Bispos, o Sr. Manuel, e nós que colaboramos com ele, porque se trata-se de uma imagem que está nesta casa, na nossa capela, e a oração que, sendo retirada, como é do devocionário popular francês, mas é uma oração rezada pelo Santo Padre, e com a recitação dessa oração termino esta intervenção. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém.